O ser humano moderno é, na história da humanidade, o mais viciado que já existiu. E o assustador é que os vícios de hoje em dia não parecem vícios. Você não fuma, você não bebe demais, você não usa drogas e você acha que tá tudo bem. Mas você checa o celular 100 vezes por dia, você consome açúcar todos os dias porque não consegue viver sem. Você dorme tarde e fica no celular mexendo, rolando o feed até a hora de dormir. Você simplesmente não consegue ficar 30 minutos em silêncio sem nenhum estímulo. E tudo isso está destruindo a sua vida silenciosamente. E Aristóteles disse, através da disciplina vem a liberdade. E é exatamente isso, a gente vive em uma era que as pessoas confundem, elas acham que liberdade é fazer o que você quer na hora que você quer. Mas é verdadeiramente livre quem tem controle de todas as suas ações, que tem controle sobre os seus impulsos, que não é escravo dos estímulos, que consegue dizer não pro cérebro quando ele pede uma dopamina barata. E se você quer se livrar desses vícios, esse vídeo é pra você. Olá pessoal, meu nome é Poliana Braga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, por aqui eu te ajudo a construir uma rotina que te faz evoluir. Já deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa eu começar falando uma coisa que provavelmente você nunca parou pra pensar. Nós vivemos em uma era que as pessoas não enxergam quantos vícios nós temos. Na época dos nossos pais e avós, eles não tinham esses mesmos problemas que nós. Eles tinham problemas totalmente diferentes dos nossos. Eles não tinham a mente sequestradas pela internet, pelas redes sociais. Eles não tinham dopamina fácil e barata ao alcance a todo momento. Então eles precisavam se dedicar mais para conseguir esse prazer. Eles não tinham esse prazer momentâneo disponível ali na frente deles a todo momento. E o problema é que nós crescemos achando que isso é normal, que todo mundo faz, que hoje em dia faz parte de você ficar no celular o tempo inteiro, que isso aqui, faz parte do meu dia a dia, não tem como viver sem. Realmente, não tem como hoje em dia viver sem esse celular. Mas a questão é como que você utiliza ele no seu dia a dia. Porque, querendo ou não, ele se torna um vício. E é um vício horrível, que atrasa a nossa vida, que faz a gente procrastinar, que faz você perder o senso de o que é bom de verdade na vida. O que é aproveitar a vida, aqueles prazeres realmente, assim, incríveis e que deveriam ser cultivados. E isso é resultado direto de um ambiente que nós mesmos criamos. E nós pagamos alto para isso. Então, ansiedade, foco destruído, memória afetada, autoestima ruim, insatisfação constante. Então, tudo isso vem a partir desse ambiente que nós criamos. E quando você entende como que o cérebro funciona a partir desses vícios modernos, você começa a querer mudar tudo isso no seu dia a dia. Você fica muito mais consciente e você precisa recuperar o controle sobre a sua vida. Eu mesma já passei por isso, eu já fui uma pessoa bem viciada em redes sociais, então tinha vezes que eu pegava o celular sem ter motivo algum e eu simplesmente ficava horas e horas passando o feed, sem estar procurando nada específico, e isso, querendo ou não, atrapalhava muito a minha rotina. E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre neurociência e é isso que eu vou passar pra você hoje nesse vídeo. Antes de começar, nós precisamos entender o que é vício de fato, porque muitas pessoas têm uma ideia errada sobre esse assunto. Então, muitas pessoas acham que vício é simplesmente a pessoa alcoólatra, a pessoa que fuma todos os dias, que usa drogas, ou então a pessoa que é viciada em pornografia. Só que tem várias outras coisas pequenas que também são consideradas como vícios. Mas vício, na definição da neurociência, é qualquer comportamento repetitivo que ativa o sistema de recompensa no cérebro e de forma desregulada. E a gente continua fazendo mesmo quando está prejudicando a nossa vida. E quando você coloca essa definição no dia de hoje, você percebe que praticamente todas as pessoas têm algum vício. Então, seja vício nas redes sociais, seja vício em assistir pornografia, seja vício em açúcar, seja vício em séries que você fica assistindo até tarde. Então, tem várias coisas que hoje em dia estão muito fáceis na nossa realidade, né? Então, é muito fácil você pegar algo e você receber uma dopamina ali barata, e isso acaba virando um vício, porque a cada vez que você faz isso, você treina o seu cérebro e ele vai querer mais e mais e mais. E você sempre vai dando mais doses e o vício vai ficando terrível e muito difícil de excluir da sua vida. E dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Então, toda vez que você faz algo que o seu cérebro entende como prazeroso, ele libera dopamina e você fica mais viciado. E o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso, ele adora atalhos. Então, tudo que for dopamina fácil e barata, ele vai querer. Porque para ele é muito melhor ele assistir um vídeo de 30 segundos agora no TikTok do que ele ler um livro, ou então do que ele assistir um filme de 2 horas e que vai demorar para chegar a esse prazer, que vai demorar para ser liberado essa dopamina. E você
como uma pessoa do mundo atual, do mundo moderno, vai estar sempre dando mais e mais doses e vai ficando cada vez mais viciado nisso. É praticamente o que acontece com drogas pesadas, só que de uma forma mais sutil, tá? Porque você vai ali aumentando a tolerância. Então é praticamente a mesma coisa, só que de uma forma mais tranquila. E o que torna esses vícios atuais tão perigosos é porque eles são aceitos pela maior parte das pessoas. As pessoas não levam isso como um vício, então ninguém vai chegar pra você e vai falar: ó, você tem que parar de assistir 4 horas por dia de TikTok. Ó, você precisa parar de comer doce todos os dias. Ninguém vai falar isso pra você, porque não é considerado um vício. E esse é o grande problema. As pessoas possuem vícios e elas não sabem que são vícios. Elas não entendem como vícios, então elas não tentam procurar como excluir aquilo, como acabar com aquilo. Eu já postei um vídeo aqui sobre como realmente, assim, excluir o celular da sua vida, as redes sociais, né, parar de ser viciado em redes sociais. E nesse vídeo eu quero te falar como que você vai aplicar isso em todas as outras coisas na sua vida. Então, se você considera que você é viciado em redes sociais, tem esse outro vídeo, mas aqui eu também vou te falar. Ou então, pra quem é viciado em doce, pra quem é viciado em pornografia, pra quem é viciado em qualquer coisa, assim, simples, sabe? E que não seja drogas, que não seja algo que é algo mais pesado, apesar que pornografia também é pesado, né? Mas deu pra entender o que eu quero passar aqui, que tem coisas no nosso dia a dia que nós fazemos e que a gente não percebe que é um vício. Então, se todos os dias você fica vendo TikTok até tarde, se todos os dias você fica vendo série até tarde, isso sim é um vício. Não tem como negar. É um vício mais sutil, mas que com o tempo vai te desgastando, te esgotando e te atrasando muito, fazendo você procrastinar e alcançar realmente assim as suas metas. E muitos estudos de neurociência mostram que esse uso prolongado de redes sociais, ele realmente assim afeta o seu cérebro. Ele faz algumas mudanças ali estruturais no cérebro, principalmente no córtex pré-frontal, que é onde você consegue tomar decisões, enfim, ter um autocontrole, e a cada vez que você dá mais doses para ele, ele perde essa capacidade de controle. Então, vira literalmente um ciclo infinito. E outra coisa é que a cada vez que você dá esses estímulos, você perde um pouco a capacidade de gostar de coisas que não tem essa dopamina barata. Então, para você vai ficar muito mais difícil ler um livro, para você vai ficar muito mais difícil manter uma conversa sem ter o celular por perto, vai ficar mais difícil assistir um filme ali de 2 horas sem pegar no celular, vai ficar difícil fazer uma caminhada na rua sem ter esses estímulos. Então, assim, tudo vai ficar mais difícil e você não vai conseguir aproveitar a vida como ela é. Igual eu falei, nossos pais, nossos avós não tinham isso, então para eles conseguirem esse prazer, liberarem dopamina, eles precisavam fazer esse tipo de coisa, então eles precisavam caminhar, eles precisavam ter uma conversa legal com a família, com os amigos, eles precisavam dar um pouco do dia deles para isso, já nós não. E nós é muito pior, porque em 10 segundos você já conseguiu liberar essa dopamina barata e fácil para o seu cérebro, mas você fica num ciclo, então você libera, você quer liberar de novo e você vai liberando, e quando você vê, tá ali 4 horas assistindo vídeos no TikTok. E é por isso que nós somos a geração que mais se sente vazio, que mais não tem propósito pra vida, que são ansiosos, que tem depressão, porque o que causa isso são esses vícios. E principalmente o celular, tá? Eu já fiz um vídeo específico sobre isso, mas eu tenho que falar de novo, porque eu já considero, assim, que eu fui uma pessoa viciada em celular e que isso me atrapalhava muito. Eu passava horas e horas do meu dia e eu nem percebia. Tá, então agora vamos pro que interessa. Como sair desse ciclo vicioso e péssimo? Com certeza não é algo fácil, mas é algo que você vai conseguir, porque o cérebro, ele é totalmente maleável. E tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que basicamente significa que o seu cérebro, ele pode ser reprogramado. E quanto mais consciente você fica dos seus vícios, mais poder você tem sobre eles. E a primeira coisa que você precisa entender é que largar um vício não é simplesmente força de vontade, porque se fosse isso era muito fácil. Você ia falar que não quer mais e simplesmente ia conseguir. Mas normalmente, um vício ele precisa ser trocado por um outro vício saudável. Então, se você tem um vício pelo celular, você pode trocar isso por um vício, por exemplo, de leitura, que é o que eu fiz, que deu muito certo. E a gente usa o termo vício por leitura, por exemplo, mas não é um vício, é simplesmente um hábito muito bom, que é bem mais saudável que você colocou no lugar do seu vício ruim. O que funciona de verdade vai ser ambiente e estratégia, e não apenas a sua força de vontade. Então a primeira coisa vai ser, reduza o gatilho. Todo vício tem um gatilho, sempre vai ter algo que vai disparar ali a vontade de fazer aquilo, aquele comportamento repetitivo. Então, vou dar um exemplo do gatilho bom e um gatilho ruim, né? O gatilho bom pode ser o gatilho ruim pode ser chegar uma notificação no celular e você pegar o celular para olhar o que é. Um gatilho bom pode ser você
você já colocar a sua roupa de treino para ir treinar. Se você é uma pessoa muito consumista, você ter os aplicativos no seu celular ali de fácil acesso e ficar recebendo notificações de promoções e dessas coisas é um disparo também, é um gatilho assim que vai fazer você querer comprar. Eu, por exemplo, não deixo o celular com as notificações ligadas, então ele tá sempre no modo não perturbe. Toda vez que eu vou ler, etc, eu coloco ele assim longe de mim para realmente eu não pegar. Eu não tenho doce em casa, bobeiras assim, porque se eu tiver eu vou comer, ainda mais em algum momento assim que eu sentir vontade, então não adianta, sabe? A gente precisa criar gatilhos bons. Então, não ter isso é uma ótima estratégia, porque se tiver, eu vou querer comer e vai ser um gatilho ruim. Agora, eu posso deixar, por exemplo, as frutas todas partidas já organizadinhas na minha geladeira, então quando eu tiver vontade de comer alguma coisa, eu vou pegar as frutas, porque é o que tem na minha casa. Inclusive, se chegar uma visita aqui, ela vai se deparar com frutas, ovo, pão e legumes, apenas. Não vai ter nenhuma bobeira para ela comer. 2. Crie um reset dopaminérgico. Isso aqui é basicamente você fazer uma pausa proposital para o seu cérebro voltar ao que ele deveria ser. Confesso que eu já fiz isso algumas vezes, mas atualmente não tô fazendo, mas eu deveria colocar em prática novamente, que é basicamente você ficar um dia sem celular, ou então vários dias sem celular, ou então algumas horas, ou então, sei lá, 10 minutos sem nenhuma dopamina, literalmente olhando pro nada, assim, fazer uma caminhada, sem celular, sem música, sabe? Então tudo isso já entra aí nessa parte de reset. E com certeza, nesses momentos, você vai achar muito difícil, a sua mente vai reclamar. E eu já passei um final de semana inteiro sem celular, e no primeiro dia só que foi ruim, no segundo e no terceiro eu já estava assim, plena, aproveitando ao máximo. Eu queria muito fazer alguma outra viagem sem nada, sabe? Sem levar celular, sem levar câmera, porque isso com certeza iria mudar a minha cabeça, mais ainda a minha mente. Então, se você tiver a oportunidade, faça. 3. Substitua e não só proíba. Igual eu falei, não tem como você simplesmente excluir o vício. Você precisa substituir esse vício para algo bom. Então, se você tem o vício de ficar no celular até tarde, você pode trocar isso por leitura. É o que eu fiz. Então, hoje em dia, eu praticamente não pego o celular antes de dormir, porque eu sempre tô lendo algum livro. Antigamente, quando eu era muito mais nova, eu assistia filmes, séries até dormir. E aí, depois eu substituí isso com o celular, né? Porque quando eu era criança, eu não tinha celular. Então eu fazia isso com televisão. E não criança, assim, adolescente. E hoje em dia, a coisa que eu faço antes de dormir é leitura, e é ótimo, porque querendo ou não, isso me dá sono. Se você não colocar nada no lugar, você vai ter recaídas. Então é muito melhor você já procurar o que você vai substituir esse vício, seja seja livro, seja um esporte, seja conversar com alguém, seja arrumar sua casa, qualquer coisa que seja bom no seu dia a dia. 4. Construa uma vida que você não precise fugir. Vício, no fundo, é uma fuga. Fuga de tédio, fuga de ansiedade, fuga de desconforto, fuga de vazio. E quando você começa a construir uma rotina que te faz evoluir, você tem propósitos, metas, sonhos, então você precisa menos fugir. A necessidade desse escape diminui muito, porque a sua rotina vale a pena. Tudo que você faz no seu dia tem algum sentido, então tudo você gosta de fazer. Então, por exemplo, não tem como eu trocar o treino por algum vício de ficar no celular, porque o treino pra mim é um momento incrível, é um momento que eu amo, sabe? Então, eu tenho um propósito pra cada coisa, eu tenho um propósito pra ler antes de dormir, eu tenho um propósito pra fazer algo depois do meu almoço que não seja ficar no celular. Então, sempre construir aí ao máximo uma vida, um dia a dia que você não precise procurar escapes, que você não precise procurar coisas que vão te trazer uma dopamina para você ficar feliz. E nisso a gente volta para a frase que eu falei no começo do vídeo de Aristóteles, né? Através da disciplina que vem a liberdade. Então, quando você tem uma rotina bem estruturada, você vai ter sim liberdade para escolher o que você vai fazer. Você vai conseguir falar não para as coisas que você não quer, que não vão ser boas para você. A pessoa verdadeiramente livre é essa, que ela tem controle sobre a vida dela, sobre os impulsos, sobre as decisões, sobre tudo. Com certeza, se você entrou nesse vídeo, é porque você considera, assim, que você tem muitos vícios além do celular hoje em dia. E esses vícios que são modernos, que antigamente eles não existiam, mas hoje eles são péssimos e eles atrasam todo mundo, eles fazem você procrastinar, eles fazem você perder inúmeras oportunidades. Então eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.